Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula. Vamos entrar agora no capítulo 5 de matrizes. Pega lá teu livro e vamos iniciar. Você sabia que uma imagem na tela do computador, uma foto e uma câmera digital pode ser representada por matrizes? Pois bem, uma imagem digital é formada por um grande número de pontos. Cada um desses pontos, como vocês sabem, mais conhecedor do que eu, se chama pixel, né? E cada pixel menor é a unidade, é um elemento da matriz, ou seja, é uma imagem digital. Em linguagem formal, o pixel são minúsculos pontinhos coloridos que reunidos compõem uma imagem. A imagem que você está vendo aí do gato Félix, ela é feita apenas por e por zeros, uns e zero. Os uns, né, é a parte mais forte e o zero é as partes, aliás, o zero é as pigmentações e o uns é a parte que não tem pigmentações. Vamos visualizar melhor quando a gente colorir todos os zeros. Veja só, quando a gente fica escuro, né, bota a cor em todos os zeros, a imagem fica mais visível. Então, todos os zeros aí tem cor, é preto, e todos os é cinza. Quando a gente coloca em uma qualidade os pixels bem juntinhos, a gente não consegue ver dessa forma. Basicamente, as imagens digitais são grandes matrizes com números para interpretar essas imagens, como nós, humanos ou computadores, realizam diversas operações. Voltando à igualdade de matrizes, né? Duas matrizes A e B, de mesmo tipo, M por N, são iguais se todos os seus elementos correspondentes são iguais. Vamos lá. Se eu olhar os elementos aqui, do exemplo A com o exemplo B, a gente vai olhar. Se a primeira linha é igual à primeira linha da outra, se a segunda é igual, se todos os elementos que se correspondem. E aí a gente pode dizer que elas têm igualdade. Se elas têm igualdade, eu posso dizer, como exemplo aí embaixo, e eu posso encontrar outros valores a partir dessa igualdade. Então, se eu digo que a matriz A é igual à matriz B, então eu estou dizendo que o elemento A é da primeira linha e primeira coluna é igual ao elemento do B, primeira linha, primeira coluna. Ou seja, A é igual a 3, B é igual a 1, C é igual a 2 e D é igual a menos 5. Nas operações com matrizes, a gente trabalha da seguinte forma. Prestem muita atenção. Essa parte é muito importante, mas ela é simples. Ela requer só cálculos simples, né? Só operações simples. Mas a gente requer que a gente tenha um cuidado para fazer essa soma. Nesse exemplo aí, a gente está somando duas matrizes. Então, a gente vai somar a primeira linha com a primeira linha da outra. Vou somar a segunda coluna, né? A primeira linha, segunda coluna, com a segunda linha, tá? Segunda coluna, primeira linha. Cada sua linha vai ser somada com o seu correspondente, certo? Então, vai ficar o 3 eu vou somar com 0, o menos 1 eu vou somar com menos 3, o menos 4 eu vou somar com menos 1, o 5 eu vou somar com menos 4, o 2 eu vou somar com meio e o 3 eu vou somar com menos 1. Quando eu fizer essa relação de soma, eu vou encontrar uma outra matriz. Com o resultado dessas somas simples, né? 3 mais 0, 3. Menos 4 mais menos 1, menos 5. Coisa simples, básico. O que a gente precisa prestar atenção é só a questão da definição. Eu tenho que somar
Primeira linha com primeira linha. Segunda linha com segunda linha e assim sucessivamente. Cada um com seu correspondente. Mas o que é uma matriz oposta, né? A matriz oposta são os elementos de uma matriz dada, né? Como você está vendo aí, o seu oposto. A gente já estudou números opostos na primeira série. A gente sabe que o oposto de 1 é menos 1. A gente sabe que o oposto de 4 é menos 4. Ou seja, eu faço o oposto apenas mudando o sinal. Então, chama-se oposta a matriz representada por menos A, certo? Sendo, observe que a matriz é obtida trocando apenas o sinal de seus elementos. Quem é positivo fica negativo, quem é negativo fica positivo. Na subtração, dada duas matrizes, o mesmo tipo, né? 3 por 3, veja aí esse exemplo, aliás, duas linhas por 3 colunas, a gente tá vendo aí do mesmo tipo, e a gente consegue fazer a diferença usando a mesma tática da adição, certo? Só que ao invés de usar o símbolo de mais, a gente vai usar o símbolo de menos. Então, eu vou trabalhar os seus correspondentes. Primeira linha, primeiro elemento da primeira linha e da primeira coluna, com o primeiro elemento da primeira coluna da matriz que eu quero fazer a subtração. Então, eu vou fazer 3 menos 1, 2 menos 4, 1 menos 2, menos 2. 0 menos 3, menos 4 menos 0, menos 2 menos 1. Tá vendo que eu peguei cada um seu correspondente e realizei a operação. Aí eu encontro 3 menos 1, óbvio, 2. Menos 2 menos 4, perdão, 2 menos 4, óbvio, menos 2. E assim sucessivamente. 2 menos 2, 3 menos 4, menos 1. Achei a subtração, ou seja, a diferença entre A e B. Veja só, na multiplicação de um número real por uma matriz, a gente realiza da seguinte forma, certo? Nas operações multiplicativas com números reais, é preciso calcular cada entrada de uma matriz pelo número em evidência, que é classificado de escalar. Ou seja, se A for uma matriz de ordem M por N, a um certo número real, a matriz resultante é a composta pelos produtos entre A e os elementos de A. Vamos lá ao exemplo aí do lado. Eu tenho uma matriz A, que tem os elementos 2, 3, 6 e 4. E eu quero multiplicar duas vezes essa matriz, 2 vezes A. Então, eu vou multiplicar 2 por 2, que é o primeiro elemento, 2 por 6, 2 por 3 e 2 por 4. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 6, 12, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8. E assim eu acho a matriz, uma terceira matriz, né, com esse número. Na multiplicação de matrizes, né, chama-se produto de A por B, é indicado por essa expressão A ponto B, em que a gente vai somando e multiplicando os elementos, seguindo um procedimento para obter cada elemento para a matriz C, que é a matriz que a gente vai gerar a partir dessa multiplicação. Primeiro, tomamos ordenadamente os N elementos de I da matriz A. Segundo, tomamos ordenadamente os elementos da coluna K e da matriz B. Beleza. Vamos seguir para o terceiro passo. Multiplicamos o primeiro elemento pelo primeiro elemento da matriz 2. Ou seja, primeira linha pela primeira coluna e soma. Repetindo, vou multiplicar primeira linha pela primeira coluna e vou somar assim. 1 vezes 2
mais 3 vezes 0. Vou fazer de novo com a segunda linha. Segunda linha com a segunda coluna. 2 vezes 2, 5 vezes 1. E assim a gente encontra o primeiro e o segundo número, e assim sucessivamente a gente vai construindo, certo? Então, para que exista, né, para que exista a garantia da existência de um produto, perceba bem nesse quadro aí, que quando eu multiplicar A por B e formar uma terceira matriz, essa terceira matriz vai ter o mesmo número de M da primeira matriz e o mesmo número de N da segunda, o número de isso, e o segundo de R da segunda matriz. E aí a gente consegue, vai construindo aos poucos e descobre que a multiplicação de A por B, nesse exemplo aí, é 2, 5, 4 e 9. Vamos ver um exemplo mais detalhado para a gente compreender essa definição. Olha só nesse exemplo. Eu tenho uma matriz quadrada, e A e B. Os elementos de A é menos 1, 2, 0 e 5. E os elementos de B é 1, menos 3, 1 e 2. Então, a gente vai determinar a multiplicação. A vezes B. Vamos começar montando as matrizes para multiplicar. Vamos lá. Logo abaixo, você vê que eu identifiquei a linha, a primeira linha e a primeira coluna. E aí, vou fazer a multiplicação. Menos 1 vezes 1, eu vou encontrar o primeiro item, o primeiro elemento da terceira coluna que eu vou achar a partir dessa multiplicação. Menos 1 vezes 1, 2, mais 2 vezes 1. Achei o primeiro elemento. Calculando isso, vou achar 1, porque menos 1 vezes 1, mais 2 vezes 1 é igual a 1. Vou de novo, agora eu vou para a segunda coluna, segunda linha, e da matriz B, vou pegar a segunda coluna. 0 vezes menos 3, 5 vezes 1. E eu acho todos os valores fazendo esses cálculos, muito simples. Linha, na multiplicação matriz, eu multiplico linha por coluna, linha 1 por coluna 1, linha 2 por coluna 2. E somo esses dois valores das linhas para poder dar um só elemento. E aí a gente vai construir a matriz, digamos, C, que é uma terceira matriz.